eu gostaria de falar sobre a retroatividade. Mas para falar da retroatividade, eu gostaria de falar, de apresentar para vocês o sistema brasileiro, o Sistema Nacional de Seguros Privados, que é o sistema da legislação brasileira, tá? Similar a eles existe em todo o mundo. As companhias seguradoras às quais nós trabalhamos são multinacionais, né? Empresas que têm aí no mundo todo fazendo seguro de responsabilidade civil profissional. Então, elas têm uma expertise, uma habilidade de fazer as análises, os cálculos atuariais muito grandes. Então, são empresas aí que eu estou falando, empresas que vendem seguro de responsabilidade civil ao redor do mundo. Tá? Mas no Brasil, essas empresas precisam estar sediadas no Brasil. E nós temos o Sistema Nacional de Seguros Privados. Como é que ele funciona? Primeiro, em cima, organizando tudo, nós temos o Ministério da Economia. Então eu, enquanto corretor de seguros, eu estou vinculado, através da SUSEP, ao Ministério da Economia. Fiz um curso, eu estou habilitado a ser corretor de seguro pela SUSEP, e a SUSEP responde perante o Ministério da Economia. Então nós temos o Ministério da Economia. Em segundo plano, nós temos o Conselho Nacional de Seguros Privados, é o nosso CNSP. O Conselho Nacional ele faz as diretrizes normativas com base nas diretrizes do Ministério da Economia. O Conselho Nacional ele faz toda a base jurídica de normas técnicas que fiscalizam as empresas que trabalham no sistema securitário brasileiro, no nosso Sistema Nacional de Seguros Privados. Depois do Conselho Nacional, nós temos a Superintendência de Seguros Privados, que todo mundo conhece, é a SUSEP. A SUSEP ela faz a fiscalização. É um superintendente, né, que gerencia a fiscalização de quem? Das companhias seguradoras. Essas sim são multinacionais, né, são companhias enormes. Nós temos as companhias resseguradoras, que são essas resseguradoras, elas fazem o seguro do seguro, e nós temos os corretores de seguros, que vendemos os seguros das companhias seguradoras, que fazemos essa divulgação para o público. O principal canal de divulgação dos seguros é esse que eu estou fazendo aqui, enquanto corretor de seguro. Então todos nós, Ministério da Economia, Conselho Nacional de Seguro Privado, Superintendência de Seguros Privados. Então nós, enquanto companhias seguradoras, companhias resseguradoras e corretores de seguros, nós precisamos estar adequados às normas do Conselho, do Ministério da Economia e fiscalizados de perto pela SUSEP, pela Superintendência do Seguro Privado. Para terminar de compor esse microsistema, de securitário brasileiro, eu não entrei em detalhe nas normas, mas eu vou citar duas muito importantes. Primeiro é o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, você, enquanto segurado de uma companhia seguradora, vinculado aí ao Ministério da Economia, Conselho Nacional, Superintendência de Seguros Privados, você é consumidor. Você deve lembrar que quando eu falei na inversão 2 da prova, eu falei que você era prestador de serviço. Tá? Aqui você é consumidor. Então o CDC a gente analisa duas vezes nessa análise, nesse trabalho que nós estamos fazendo. Numa, você aparece quanto fornecedor. E aí você tem contra você inversão do ônus da prova, alegação de cláusulas abusivas, tudo contra você. Aqui você é o consumidor do seguro. Tá? Então tudo isso que foi usado contra você, você pode usar contra uma companhia seguradora, se tiver necessidade de buscar uma discussão judicial com a seguradora. Tá? Outra norma que surgiu agora em 2024, que entrou em vigor em dezembro de 2025, é o Marco Legal dos Seguros. Então, o Código Civil, até dezembro passado, o Código Civil regulava tudo que era de seguro. Agora nós temos uma lei específica, Marco Legal dos Seguros brasileiro. É uma norma nova
mas que já chegou impactando e trazendo direitos para o consumidor, enfim. Com tudo isso, eu quero falar, lembra que eu quero falar da retroatividade, tá? E por quê? Porque a retroatividade do sistema segurador, que você conquista numa seguradora, ela tem que estar subordinada a todas essas normas. Então, o que eu quero dizer com isso é que o seguro que você contrata e que você tem uma expectativa de retroatividade, uma expectativa legítima, uma expectativa que é direito seu, tá? Ela tem que estar de acordo com todas essas diretrizes. E não só isso. Se tem a retroatividade no seu seguro, a SUSEP vai fiscalizar e o Conselho e o Ministério da Economia também vai fiscalizar se a seguradora, se ela fez reserva técnica daqueles sinistros que você comunicou durante todo o prazo prescricional. Então, no momento em que você faz uma notificação para a seguradora ela tem que fazer reserva técnica para suportar aquele sinistro que eventualmente pode vir a acontecer no prazo prescricional, que às vezes é bem longo, como a gente já estudou aqui. Tá? Então, vamos fazer um parágrafo aqui agora e vamos conversar sobre a retroatividade. Tá? É o seguinte, eu sei que tem algumas instituições que divulgam uma retroatividade automática de 5 anos. No sistema segurador, não é assim. O sistema segurador, ele não consegue te dar uma retroatividade, sim, uma coisa à vontade, não. Porque ele é fiscalizado pelo Ministério da Economia, pelo Conselho Nacional do Seguro Privado, pela SUSEP. Então, se você fez um comunicado de uma notificação de um possível sinistro aqui, a seguradora tem que fazer reserva técnica durante todo o prazo prescricional. Vamos dizer que você fez uma notificação de um seguro contra uma criança de 5 anos, que a prescrição fica impedida de correr e que ela não é do Código Civil, do Código de Defesa do Consumidor, é do Código Civil 10 anos. Então, se a criança tinha 5 anos, a prescrição fica impedida de correr até os 16 e a partir dos 16 são 10 anos. A seguradora tem que fazer reserva técnica. Ela tem que guardar dinheiro para suportar aquele sinistro que você notificou. Então a retroatividade é uma coisa super complexa. Ela requer cálculos atuariais permanentes. Então, se você comunica, faz uma notificação da seguradora para a seguradora, você tem que ter, pensando a seguradora tem que fazer reserva técnica. Ela é fiscalizada. Tudo é muito, muito, muito transparente. E como funciona a retroatividade? Vamos lá. Imagina que você contratou a sua primeira apólice. Tá? Você não tem retroatividade. Você está na primeira apólice. O seguro vai cobrir os fatos ocorridos durante a vigência da apólice, tá? E que sejam reclamados, que o consumidor ou a pessoa, no caso é consumidor, tá? A não ser que seja o advogado, mas em que você causou danos a alguém, então você vai ter a retroatividade. O seguro cobre os danos ou fato gerador que tenham ocorrido durante o período de vigência da apólice, então você não tem retroatividade naquele ano. Tá? Quando você renovar o seu seguro pela primeira vez, esse seguro novo ele vai cobrir os danos ou os fatos geradores que tenham ocorrido durante a vigência da apólice ou no período de retroatividade, que é o ano anterior. Então vamos dizer que aqui no site eu coloquei 1º de janeiro de 2026, você contratou sua primeira apólice. Então você está na primeira apólice, renovou sem perda de cobertura. Tem que ser sucessivo, tá? 2027 você renovou, 2028. Quando vai ser a sua retroatividade? A sua retroatividade vai ser sempre 1º de janeiro de 2026, que foi quando você contratou a sua primeira apólice.
Tá? Então você conquista a retroatividade ano a ano. Tá? Você não compra o seguro já com a retroatividade de 5 anos. Isso não existe. Tá? Por quê? Porque a seguradora tem que fazer reserva técnica. Ela tem que conhecer os riscos a que ela está submetida. Tá? Então a retroatividade funciona assim. Só que o coração do seguro de responsabilidade civil é essa retroatividade. Então, o que acontece? A seguradora, ela só dá retroatividade das apólices dela. Ela não assume a responsabilidade de outra seguradora. E o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: a gente não muda de seguradora por questão de prêmio, por questão de franquia. A gente não é recomendado mudar de seguradora. O meu seguro ficou um pouco mais caro esse ano, ficou muito mais caro esse ano. A gente vai sentar e ponderar. Porque se você mudar de seguradora, a seguradora nova ela não vai trazer a retroatividade da seguradora antiga. Então, por isso que é muito importante a gente sentar e debater, escolher bem a companhia seguradora. É um casamento. Tá? No momento em que você escolheu a companhia seguradora, você vai seguir com aquela companhia para sempre, enquanto você tiver seguro, porque você vai conquistando a sua retroatividade naquela companhia. Mudou de companhia, vai perder a retroatividade. Então a gente não muda. E a coisa mais importante do seu seguro é a retroatividade, porque essa retroatividade vai estar vinculada à prescrição. Tá? Eu tenho muito mais coisa para conversar. Me liga que a gente vai conversando mais ainda sobre isso. Eu estou tentando aqui passar algumas coisas que são mais importantes no seu seguro.